Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos embarcar aqui numa viagem explorando um bocadinho mais a história e a alma de Portugal, vendo quais os valores que também deram esta identidade portuguesa. E para isso temos aqui connosco o professor José Ribeiro e Castro, que nos veio falar sobre esta temática. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. O professor José Ribeiro e Castro é uma referência na área para nos ajudar a compreender quem somos, de onde viemos e qual o nosso papel no mundo atual. Uma curiosidade sobre este nosso convidado é que foi um dos coautores da lei que permite a aquisição da nacionalidade portuguesa por judeus sefarditas históricos. Trabalhou também direito constitucional, direito das comunicações, propriedade intelectual e direito desportivo, tendo sido o relator da primeira lei de bases do sistema desportivo. Falei tudo certinho? Tudo certo. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã, que tem que ser bem iniciada com um momento de oração. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quando se fala de povo português, nós portugueses temos que falar da nossa querida mãe, a Maria Santíssima. Não tem como. O povo português é um povo mariano. Então que nós confiemos o nosso dia, o nosso coração, o nosso intelecto e todo o nosso ser ao Imaculado Coração de Maria, para que ele seja sempre o nosso refúgio. Essa foi uma das promessas de Nossa Senhora. Então, que nós nos consagremos a ela e que confiemos a nossa vida ao seu Imaculado Coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professor José, antes de falarmos deste tema, vou solicitar-lhe que fale brevemente o trabalho que desenvolve na Sociedade Histórica. Bom, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal é uma instituição muito antiga, uma associação de utilidade pública, fundada em 1861, então chamada Comissão Central do 1º de dezembro de 1640. Tinha por missão comemorar dignamente o 1º de dezembro. Sim. E, portanto, o espírito da independência juntou intelectuais, jornalistas, políticos, burgueses, comerciantes da cidade de Lisboa, 40, como 40 tinham sido os conjurados, e meteram-se essa aventura. Daí resultou a cultura do 1º de dezembro, que se mantém até hoje, nomeadamente a criação do feriado, que seria atingida em 1910, e o Obelisco dos Restauradores. O Obelisco dos Restauradores, que foi inaugurado em 1880 e tal, não me recordo exatamente o ano, resultou de uma subscrição popular feita pelos nossos antepassados da Comissão Central do 1º de dezembro de 1640. Depois mudámos o nome nos anos 20 do século passado para Sociedade Histórica, para alargar o escopo, portanto, e trabalhámos a independência de Portugal, não apenas a data do 1º de dezembro. Em qualquer caso, o 1º de dezembro continua a ser a nossa referência principal, e somos nós, junto com a Câmara Municipal de Lisboa, que desde 1910 organizamos as comemorações nacionais desse dia tão importante da nossa história. Fale-nos do Palácio da Independência. O Palácio da Independência, onde está situada a nossa sede, e agora está desconfiado, nesta altura, foi comprado pelo Estado português em 1940 por fundos proporcionados, quer por um peditório nosso, uma subscrição, quer uma subscrição sobretudo da comunidade portuguesa do Brasil, que entregaram esse dinheiro ao Estado para que comprasse o Palácio e o pusesse à disposição de 3 entidades. Nós próprios, Sociedade Histórica, a Mocidade Portuguesa, que existia nessa altura, e o Museu da Restauração, que nunca chegou a existir. Enfim, depois do 25 de Abril, nos anos 80, nós somos a única instituição sobrevivente destas 3, a intenção da qual o Palácio foi comprado, portanto foi desconfiado. E aí temos a nossa sede. Tínhamos, aliás, nascido aí, por regimes vários, de acordo com a família Almada, que era a família titular desse palácio. A Comissão Central, 1º de dezembro, nasceu nesse palácio, tinha aí umas pequenas instalações e fazia muitas das celebrações iniciais
do 1º de dezembro. Portanto, este palácio é um monumento histórico da maior importância para Portugal, porque foi ali que foi feita a conjura. E foi daí que saíram os conjurados que foram ao Terreiro do Paço depor os mandatários do rei de Espanha e rei de Portugal e repuseram a coroa e o trono num rei português, Dom João IV, diria assim, Dom João IV, Duque de Bragança, a quem foi levada a boa notícia à Vila Viçosa, onde ele estava, e veio ser aclamado em Lisboa dias depois. E desde essa altura que a única vez que perdemos a independência, que foi em 1580, em 1640 recuperámos-la para sempre. Portanto, é muito importante. E isso foi um gesto de enorme coragem, porque se aquilo tivesse corrido mal, e foram, repito, enfim, a lenda diz 40, eram um pouco mais, eram todos degolados, incluindo Dom João IV e a sua mulher, a heroica Dona Luísa de Gusmão. Isso não tínhamos dúvidas sobre isso. Portanto, aliás, sofreram bastante alguns, nomeadamente um irmão do rei, Dom João IV, que foi preso na Alemanha, estava na Alemanha, prenderam-no às ordens do rei de Espanha e morreu nos calabouços, depois em Milão, numa situação bastante deplorável. Portanto, foi um gesto de grande heroicidade e o país viveu 28 anos de guerra. Portanto, nós às vezes temos a ideia que 1640 foi assim uma brincadeira de rapazes, 40 que foram ali estouvados e atiraram Miguel Vasconcelos da varanda abaixo. Foi um bocadinho bastante mais complicado do que isso. Houve uma guerra muito exigente, além dos conflitos que houve nas possessões ultramarinas portuguesas, que entretanto muitas tinham caído nas mãos dos holandeses e foi necessário recuperá-las. O que é a Academia Luís de Camões e que trabalho é desenvolvido pela Academia? Bom, a Academia Luís de Camões, enfim, agora está suspensa. Nós, quando o Palácio teve que entrar em obras, e que acabaram, enfim, o Palácio agora está recuperado, está uma maravilha. Está, como eu costumo dizer, o Palácio mais bonito que eu alguma vez o vi. Oxalá não se estrague, isso depende do Estado, porque o Estado não dá um tostão para a conservação. Apesar de ser um monumento nacional de primeira grandeza, apesar de estar no centro da cidade de Lisboa, o Estado completamente desleixado relativamente àquele palácio. Enfim, esperemos que consigamos convencer os governantes a repararem essa falha enorme dos últimos 25 anos. Mas, portanto, foram interrompidas as atividades, nomeadamente a Academia, e, portanto, agora iremos redefinir o que é que vai fazer. Funcionava ultimamente uma espécie de uma universidade sénior, portanto, para sócios de mais idade e outros fazíamos um programa com cinema, história, artes, etc. Portanto, tinha assim, uma atividade de envelhecimento ativo. Agora, temos que redefinir isso. Estamos a pensar abrir cursos. Há muitas pessoas que estão a trabalhar em Portugal, que não sabem nada de cultura portuguesa e língua portuguesa. Pudéssemos ter ali aulas de história de Portugal, língua portuguesa e de cultura portuguesa para muitas pessoas que vêm para cá trabalhar e que tenham interesse em se aproximar mais da nossa cultura. Acho que temos essa possibilidade e essa obrigação num centro importante da cidade. É algo que estamos a pensar fazer. De fácil acesso também, não é? Sim, de fácil acesso, exatamente. Gostaríamos de fazer um protocolo com o Ministério da Educação sobre isso. Acho que isso seria útil, também com o Ministério que se ocupa da Imigração, para poder ajudar nessa área e marcar um exemplo do que se deve fazer. Sim. Vai dar certo. Fale-nos também do arquivo histórico, da importância histórica e do seu contributo histórico e cultural para o país. Bom, a Sociedade Histórica tem um arquivo importante dos finais do século XIX e do século XX, não é? E há alguns documentos ligados à nossa atividade, não é? E também algumas coisas que nos foram doadas. Por exemplo, tínhamos 2 peças que estavam exibidas e agora irão voltar a estar exibidas. Vamos fazer um museu, não é? Portanto, vamos fazer um museu. Será o primeiro Museu de História de Portugal, ali no Palácio da Independência. E tínhamos, por exemplo, duas peças que são muito importantes. Uma é a última bandeira do Leal Senado que esteve em Macau. Portanto, Macau tinha na administração portuguesa um órgão que é o Leal Senado, enfim, era a Câmara Municipal, e enfim, uma bandeira muito característica, enfim, uma bandeira em cetim com o brasão de Macau em fundo azul. Não há outra mais leal, a cidade do nome de Deus de Macau. E porque de facto Macau é a única parcela portuguesa que nunca esteve sob domínio espanhol.
Nem holandês. Enfim, houve uma tentativa dos holandeses de conquistarem e Macau resistiu. Portanto, por força desse título, pôs isso na sua divisa. Portanto, essa última bandeira, quando foi arriada, quando foi entregue à China de Macau, foi guardada e foi-nos oferecida. Portanto, está na nossa posse. Há também uma outra porque temos especial ternura, que é uma bandeira portuguesa, um pouco desbotada e bastante esfarrapada, e portanto que era uma bandeira que estava em Timor quando foi da ocupação japonesa. E um sargento guardou-a, dobrou-a, escondeu-a no campo de concentração por onde foi, o campo de concentração de Malbara, e depois dele morrer, a família entregou-nos essa bandeira, porque temos um especial carinho. No mais, há livros, há escritos, há o Manifesto de 1861, da fundação da Comissão Central 1º de dezembro de 1840. Há desenhos da preparação do movimento do Movimento dos Restauradores, portanto há um arquivo importante que a sua função nesta altura é guardar essas preciosidades que lá estão. Outra é fazê-lo vivo e, portanto, esperemos que no futuro próximo possamos tirar daí várias preciosidades. Enfim, está à disposição dos investigadores. Claro. Muitas vezes há investigadores que vão lá estudar, mas esse arquivo para nós é também muito precioso. De que forma é que se deu a formação do Reino de Portugal durante o período da Reconquista, destacando o papel de que a fé cristã desempenhou neste processo? Bom, como eu creio que os vossos espectadores sabem, se não sabem ficarão a saber, a Península Ibérica tinha sido alvo de uma invasão muçulmana no princípio do século VIII, portanto, em 701. Portanto, pouco depois do aparecimento de Maomé, os exércitos mouros entram e invadem a conquista da península. Seriam parados em França, em Poitiers, e no norte da península, nas Astúrias. E, portanto, forma-se um pequeno reino nas Astúrias, de Pelágio, e é daí que começa a Reconquista. Ainda no próprio século VIII já começou a Reconquista. Nós nascemos na altura em que a Reconquista ia ir pelo Douro, Mondego. Portanto, os reinos cristãos já tinham descido até a linha do Douro, que durante algum tempo foi a fronteira, e na parte ocidental o Mondego. Houve, aliás, uma altura que chegámos até Lisboa, depois perdemos outra vez Lisboa. Os reinos cristãos. E, portanto, o que é que se passou nessa altura? Quando reinava no Reino de Leão e Castela Afonso VI, avô de Afonso Henriques, dois nobres borgonheses, portanto de França, da Borgonha, Raimundo e Henrique, vieram para cá. Isto é uma história de família, não é? E, portanto, Raimundo, que foi o primeiro, não era tão competente quanto Henrique do ponto de vista militar. E isso depois explica também a formação do Condado Portugalense, mas, portanto, Raimundo foi o primeiro e casou com a filha sucessora do trono, a Dona Urraca, e o Henrique veio mais tarde e é casado com Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, que era uma filha não legítima de Afonso VI. E então a Dom Henrique é confiado o Condado Portugalense, que é destacado da Galiza. Raimundo ficou com a Galiza, mas é destacado o Condado Portugalense, que entrega a Henrique para defender a costa ocidental da península, porque o Dom Henrique era mais competente que o primo. Bom, e portanto, Afonso Henriques nasce pouco depois, enfim, não se sabe exatamente o ano em que nasceu, enfim, a data que eu sigo é que nasceu em 1109. Enfim, há mais duas hipóteses, 1111 ou 1106, mas enfim, aquela que José Matoso segue, é uma autoridade desta matéria, em 1109. Ficou órfão de pai e, portanto, Dona Teresa fica a reinar. Há umas tensões com os nobres galegos que a apoiavam, até mercê de relações amorosas com o Fernando Pérez de Trava, e todavia Dona Teresa foi uma boa governante, manteve a individualidade do condado, concedeu forais, foi
apesar de algumas má fama que lhe foi criada, foi uma boa governante. Mas Dom Afonso Henriques cedo manifestou a vontade de ser rei. Nós, no passado dia 8 de junho, domingo de Pentecostes, fomos a Zamora celebrar que em 1125 ele armou-se cavaleiro na Catedral de Zamora, portanto há 900 anos, portanto aí abrimos a comemoração dos 900 anos de Portugal, e depois, uns anos depois, ele empurrado pela nobreza vimaranense para resgatar o governo do Condado Portucalense de sua mãe, a Batalha de São Mamede, e aí se inicia, digamos, o seu governo daquilo que viria a ser o rei de Portugal, reino de Portugal. Portanto, o papel de Afonso Henriques é vital, é determinante, porque é ele que depois governa bem o Condado. Em 1143, em Zamora, passa a ser reino. O seu primo, Afonso VII, Afonso Raimundes, filho de Raimundo, reconhece a independência de Portugal. Pelo meio, em 1139, tinha tido uma vitória bastante importante sobre reis mouros, portanto, que aumentou a Batalha de Ourique, que aumentou imenso o seu prestígio, quer em Portugal, quer nos reinos cristãos pela Europa, e pronto, e fez várias conquistas. Foi um grande conquistador, veio pelo sul, pelo Alentejo, chegou a ir até Trujillo, não é? Aventurou-se demasiado, portanto, por aquilo que era o território da antiga Lusitânia, não é? Que até, enfim, por aquilo que é hoje a Extremadura espanhola, mas depois aventurou-se, teve o desastre de Badajoz em 1179 e aí parou, perdeu essas terras lá mais por dentro da Espanha atual, mas enfim, conquistou Lisboa, conquistou Santarém, Alcácer, enfim, teve vitórias brutais. Fez o desenho da primeira aliança com os ingleses, justamente que seria tão importante na nossa história, não é? A primeira manifestação é na conquista de Lisboa. Os cruzados que iam para a Terra Santa passaram nas costas portuguesas e ajudaram na conquista de Lisboa, e portanto, enfim, aliás, esqueci-me de referir, Raimundo e Henrique tinham sido ambos cruzados na Terra Santa. Portanto, por aqui vemos. Há aqui uma informação cristã e do tempo, digamos, do revigoramento e do renascimento cristão que se vivia na Europa medieval dessa altura, e que aparece com grande intensidade. Enfim, as ordens militares religiosas, nomeadamente a Ordem dos Templários, tem uma grande importância aqui e também em Espanha, e a Reconquista fez-se bastante a par entre os portugueses e os leoneses e castelhanos para sul. Nós cumprimos a nossa parte até ao Algarve no século XIII, com Dom Afonso III. Os espanhóis levaram um pouco mais tempo a conquistar Granada, só nos finais do século XV. Mas havia, portanto, a Europa, e em particular a Península, era atravessada por esse espírito da reconquista cristã, em resposta à grande invasão árabe do século VIII. Como é que a história da independência de Portugal reforça o sentimento de pertença ao país? Bom, nós somos um país que nasceu por causa de Afonso Henriques, por causa da bandeira de Portugal, porque não havia portugueses antes de haver Portugal. Sim. Havia aqui uns povos que aqui estavam, não é? Que resultavam alguns nativos, não é? Portanto, os lusitanos talvez fossem, ou celtiberos, eram os mais próximos disso, mas de migrações europeias, os visigodos, os suevos, os celtas, judeus muito presentes quer em Espanha, quer quer em Portugal.
Árabes, sim, muitos foram feitos ou se foram embora, mas alguns ficaram cativos. Havia os moçárabes, que eram cristãos que viveram muitas décadas debaixo do domínio árabe e que tinham desenvolvido tradições próprias e características. Portanto, todos estes povos foram fazendo Portugal. A política era uma coisa dos poderosos, portanto, a nobreza e o clero. Na formação de Portugal, o arcebispo de Braga tem uma importância determinante e a rivalidade entre o arcebispo de Braga e o arcebispo de Santiago de Compostela também é determinante, não é? Para a separação entre a Galiza e Portugal. Isso, a figura dos arcebispos de Braga é de grande importância nos primeiros anos, nomeadamente uma figura muito conhecida, Dom João Peculiar, que tem também um grande papel depois na defesa dos interesses de Portugal junto da Santa Sé, de Roma, até que o Papa Alexandre III, em 1179, finalmente reconhece a independência de Portugal. Já Dom João Peculiar não era vivo, creio eu, nessa altura em que ele, mas enfim, trabalhou muito para isso. E portanto, esta química não era fácil, não é? Isto é como um cozinheiro, não é? Tem aqui muitos ingredientes. Como é que eu faço disto uma salada que dê certo, que dê certo e que seja apetecível? Sim. E portanto, nós tivéssemos esse talento e quem nos governou também. Um instrumento importante para isso foram os forais. Por isso, nós, no nosso programa de comemoração dos 900 anos de Portugal, damos muito destaque aos forais. Há muitos forais. Há muitas terras cujos forais estão já a fazer 900 anos, antes mesmo de haver Portugal. Só se pode dizer que Portugal existia em 2043, aí fará 900 anos, mas antes mesmo já há várias terras que celebraram os 900 anos dos seus forais. Este ano é Ponte de Lima, cujo foral fez 900 anos em 4 de março. E queremos pôr essas terras a dizer: as terras que fizemos Portugal já estamos a celebrar 900 anos. Isto é uma forma de construir, digamos, esta melodia Sim. de que estamos a fazer Portugal. Isso foi um dos instrumentos, não é? Bom, e depois também, enfim, a burguesia, à medida que se desenvolveu, a Igreja creio que foi um cimento formidável, não é? Nós temos nos primeiros anos os primeiros santos portugueses, São Teotónio, mais tarde Santa Beatriz da Silva, a figura do Novas Pereira, enfim. E é talvez no século XIV, justamente na crise do interregno, na crise de 1383-85, de Dom João I e do Novas Pereira, o santo contestável, que podemos dizer, não é margem para dúvidas, que o povo português já existia, que o sentimento da nacionalidade portuguesa já existia. Não é? Porque é de facto um momento em que é o povo português e o João das Regras, outras figuras da sociedade portuguesa, que rompem a dinastia para salvar a independência de Portugal. Portanto, aclamam o mestre Davis, e não há dúvida que as batalhas feitas com exércitos castelhanos muito mais poderosos e levámos a vencida, isso significava que havia uma força popular muito intensa que foi posta à prova e ganhou. De que forma é que a cultura cristã influenciou as primeiras instituições do país? Bom, a cultura cristã estava por todo o lado, enfim, também no imaginário, não é? Portanto, era onde íamos buscar inspiração e força. Está nos nossos símbolos. Está no brasão de Portugal, está nas esquinas, que representa quer as chagas de Cristo, as 5 chagas de Cristo, quer os 5 reis mouros que Dom Afonso Henriques venceu na Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique é uma batalha muito mítica, porque, em rigor, ninguém sabe o dia em que foi, nem o sítio onde foi. Está consagrado que é 25 de julho de 1139, mas ninguém pode pôr as mãos no fogo que foi nesse dia. E não se sabe muito bem onde foi, e se foi de facto uma grande batalha, como passou para os livros, ou se foi o chamado um fuçado, quer dizer, um ataque. Se teve uma importância decisiva na afirmação política da época, isso é indiscutível. Mas essa batalha é contada como um milagre, o milagre de Cristo. Jesus Cristo teria aparecido a Dom Afonso Henriques
nessa batalha. E, portanto, isso mostra a força que o cristianismo tem na cultura do país e, portanto, das suas instituições. E creio que nos acompanhou, enfim, mesmo na expansão ultramarina, enfim, é uma componente muito importante. Já desde a nossa fundação somos um povo de fé. Sim, exatamente. Com fé e com uma grande fezada. Sim, verdade. E já chegámos ao fim da nossa primeira parte do nosso programa. Acredito que aí em casa deva estar a fazer memória da origem do nosso país, do nosso Portugal. E é bom nós fazermos memória, porque a memória ajuda-nos a sentir-nos ainda mais pertença. E um povo sem história é um povo sem alma. Então, que nós possamos cultivar dentro de nós e dentro daqueles que estão à nossa volta, até daqueles que chegam ao nosso país, a belíssima história que é a história de Portugal e como os portugueses fizeram grandes feitos. Vamos para a segunda parte, até já, se Deus quiser. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligou neste momento a sua televisão. Seja muito bem-vindo e hoje estamos a falar sobre a história e a identidade de Portugal. Portugal é uma nação que ao longo dos séculos soube adaptar-se, manter a sua fé e promover valores de solidariedade, hospitalidade e esperança. Como afirmou o fundador da lusofonia, Dom João III, a nossa missão é levar a fé, a cultura e a esperança a todos os cantos do mundo. Hoje vamos analisar como esses valores essenciais moldam o nosso caráter coletivo e como podemos transmiti-los às novas gerações, de modo a construir uma sociedade mais justa, solidária e com forte sentido de presença. Mas antes disso, voltarmos à nossa conversa, que estava a ser tão boa, vamos então para a nossa rúbrica Boas Leituras, em que vamos descobrir aqui vamos sugerir alguns livros de algumas figuras que foram muito importantes para nós, portugueses, e para o mundo, e que fizeram a diferença e que hoje são santos. Então, vamos já para a nossa rúbrica Boas Leituras. Então estamos na rúbrica Boas Leituras. A leitura é importantíssima. Eu ainda gosto dos livros físicos, não tanto dos digitais, mas o importante é que você leia e cultive a sua leitura, cultive o seu conhecimento. Isso é muito importante para si, para aqueles que estão à sua volta. Hoje é o dia de mostrarmos também que a Livraria Canção Nova tem sugestões ligadas a este tema. O nosso querido Padre António Vieira, ele dizia assim: Portugal é uma terra de esperança, de fé e de coragem. E aqui temos alguns livros com alguns personagens que foram importantes na fé portuguesa e também na história de Portugal. Começamos aqui pelo livro Pequenos Sermões de Santo António. Os Pequenos Sermões de Santo António é um livro que contém frases e pensamentos para refletir, meditar e rezar e seguir os passos do grande santo, um santo que é tão amado por Portugal. O livro Milagres de António, um livro para as crianças, para os mais pequenos conhecerem um bocadinho mais da vida deste santo e da sua história. Então vale a pena também os pais começarem já desde pequeninos a contarem aos filhos sobre estes personagens que foram tão importantes para a fé católica e também para a história de Portugal. Temos também aqui este livro, Jacinta, a Santa de Lisboa. Os santos são de onde partem para Deus, assim se justifica o aparentemente desconcertante título desta pequena obra, em que somos convidados a contemplar o legado espiritual dos últimos dias de Jacinta Marto, a mais nova dos pastorinhos de Fátima, partiu para o pai no Hospital Dona Estefânia. Depois também temos aqui o livro Pastorinhos de Fátima, em que conta um bocadinho da história dos pastorinhos. E temos aqui também o livro
Um Caminho sob o Olhar de Maria. Este é um livro do Carmelo que vale a pena ler. Eu já tive a oportunidade de ler. É a biografia da irmã Lúcia de Jesus, em que diz assim: a criança abençoada e escolhida para difundir no mundo a mensagem de paz e salvação de Deus. Esta obra, já publicada em diversas línguas em todo o mundo, conta já milhares de exemplares vendidos. Este é um livro que eu recomendo ter até de cabeceira, que vale a pena ter em casa, ir lendo devagarinho, porque fala-nos da vida da irmã Lúcia, mas da vida dos pastorinhos, de toda esta grandiosidade da mensagem de Fátima. É um livro que vale mesmo a pena adquirir, e podem encontrá-los a todos na nossa livraria Canção Nova. Então eu convido a si a ligar para nós, 249-530-600, ou então ir ao nosso site loja.cançãonova.pt e assim adquirir estes livros ou outros que sejam do seu agrado. Um conselho: não deixe de ler. Ler é importante para a nossa formação e para nos aprofundarmos a nível do nosso conhecimento intelectual e espiritual. E assim termina a nossa rúbrica de hoje. Até já! Doutor José, fale-nos também da origem da língua portuguesa. Bom, a língua foi muito importante para que nós nos consolidássemos como uma nação independente. Há historiadores até que dizem que nós fomos um Estado de língua. A língua tem uma origem no galaico-portugalense, segundo os linguistas e os historiadores, mas tinha um falar e uma escrita própria no território que Portugal foi ocupando, portanto, a partir do Condado Portugalense. Mas as línguas, enfim, são tudo línguas com origem latina, se quisermos, crioulos do latim. Portanto, são falares que vêm de uma norma latina comum, mas que são cruzadas com línguas autóctones e, portanto, dão as suas características próprias. E, portanto, houve que definir uma norma. E para isso foi muito importante que Dom Dinis, que foi um grande rei, Dom Dinis é um dos nossos maiores reis, foi um rei que já não foi conquistador. O pai conquistou o que havia para conquistar aqui no nosso território, Dom Afonso III, e portanto pôde tomar decisões estratégicas várias na definição da fronteira, na criação da universidade, na fundação da Marinha, e a língua foi uma delas. Ele oficializou a língua portuguesa e obrigou a que todos os documentos da corte fossem escritos em língua portuguesa. Bom, e, portanto, isso foi criando uma norma. Já havia, enfim, literatura, poesia, documentos de comércio. Há um documento que é considerado o primeiro documento oficial ou paraoficial em língua portuguesa, que é de Dom Afonso II, é o seu testamento, em 27 de junho de 1214. Portanto, eu quando celebrei os 800 anos da língua portuguesa em 2014 foi com base nesse documento. E, portanto, para puxar os galões à nossa língua, que fazia 800 anos. Mas a decisão estratégica é de facto de Dom Dinis. E isso foi muito importante. Isso é uma língua que passa a ser utilizada pela corte, nos documentos, depois na universidade, e, portanto, isso fixou a nossa comunidade cultural. E depois é uma língua que viajou connosco, com os nossos navegadores, e semeou pontos de lusofonia um pouco por todo o mundo. E, portanto, isso foi também importante para muitos países que devem a essa língua a sua existência. Timor, sim, Angola, Moçambique, Brasil. O Brasil é um potentado, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Portanto, são países que Macau ainda hoje tem o português como língua oficial. Nos governos, enfim, não é oficial, mas usam muito o português. Portanto, a língua portuguesa é um fator identitário poderosíssimo, não só para Portugal, mas para todos os países de língua portuguesa. A era dos descobrimentos foi um tempo impulsionador para Portugal. De que forma é que ajudou a consolidar a identidade portuguesa? Bom, eu costumo dizer que, enfim, que Portugal é o fruto
do cruzamento aqui neste território, no continente, de vários povos que aqui estavam, de outros que nos demandaram, não é? Os fenícios, os próprios mouros, os judeus que vieram por fora, e de outros. Bom, portanto, e que pararam aqui porquê? Não era porque gostavam da paisagem, é porque não sabiam continuar a viagem. Os visigodos, os suevos, os alanos pararam aqui porque não sabiam continuar a viagem. Quando souberam navegaram. E, portanto, começaram os descobrimentos. E os descobrimentos é uma assinatura portuguesa fantástica, não é? E eu creio que somos o único país no mundo em que a última parcela do seu território não é uma conquista, mas é uma descoberta. Portugal tem as últimas parcelas do seu território atual em ilhas desertas que foram descobertas, a Madeira e os Açores. E são de uma importância extraordinária para a nossa cultura e do ponto de vista estratégico são essenciais. E os descobrimentos foram também é o contributo de Portugal para o Renascimento, que se vivia na Europa, e teve uma importância extraordinária para a humanidade. O que nós fizemos foi mostrar o mundo a todo o mundo, portanto, pôr toda a gente em contacto com toda a gente, descobrir rotas. Por exemplo, o continente americano, ninguém sabia que existia, a não ser quem lá vivia, como é evidente. Mas também os que lá viviam não sabiam que o resto existia, não é? Portanto, os descobrimentos, no caso da América, o Brasil, por nosso intermédio, puseram, portanto, toda a gente em contacto. Por isso se diz que os descobrimentos foram a primeira globalização. E nós devemos ter uma enorme admiração por esse feito dos portugueses, pelos efeitos que ainda têm, e não misturar isso com outras coisas que aconteceram nessa época e que não são tão brilhantes como a escravatura. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode-se condenar uma e elogiar outra. Os descobrimentos não foram feitos por causa da escravatura. Os descobrimentos foram feitos pela curiosidade de conhecer outros e de estabelecer essas relações. Foi isso claramente que se quis fazer. Por exemplo, a descoberta do caminho marítimo para a Índia havia uma estratégia comercial na base desse projeto e, portanto, é um fenómeno extraordinário que com meios tão rudimentares nós tivéssemos conseguido proezas tão grandes. E com sacrifícios enormes, enfim, em cada uma dessas viagens morria muita gente. Sim. Uma das coisas que me impressionou há relativamente poucos anos foi ter tomado consciência que na viagem de Fernando Magalhães, enfim, ao serviço de Castela, mas liderada por um português, Fernando Magalhães, enfim, das 5 nós que partiram só uma que voltou, isso é aqui uma... e de 200 e tal marinheiros que partiram, chegaram para aí 18 ou 20, não é? Portanto, é preciso ter consciência dos riscos enormes que estes homens atravessaram pelo mundo e pela glória dos seus países. Quais as lições que nós podemos tirar das nossas descobertas e colonizações para o mundo atual? Bom, ficou tudo descoberto, não é? Portanto, conhecemos hoje como somos e todos conheceram, não é? Às vezes a gente diz, ninguém nos descobriu, nós já cá estávamos. Claro, se não estivessem, não é? Sim. Só se descobre quem existe. E também fez cair os mitos, porque havia muitos mitos. Sim, havia muitos mitos, exatamente. Sim, as pessoas não... Os mitos sobre o mar eram terríveis, não é? Portanto, nós fomos fazendo... As próprias pessoas que tinham esses medos e esses mitos ajudaram a fazê-los cair, não é? E tombar. Portanto, é essa gesta dos descobrimentos que acaba sensivelmente no século XVII. Creio que a partir do século XVII não há assim muito mais para descobrir, se é que existe mais alguma coisa, enfim, e o mais importante foi descoberto no século XV e no século XVI, que o mundo como se conhece. Depois houve muitas consequências políticas que daí advieram, mas ainda hoje há consequências políticas de imensas coisas e, portanto, hoje o mundo conhece todo graças a uma tarefa que não foram só portugueses a fazer, mas foram sobretudo os portugueses que fizeram. E é preciso termos admiração por nós próprios. Nós gostamos muito de diminuir. No século XV, quando isto começou, nós éramos 1 milhão de pessoas. Portugal não tinha mais de 1 milhão de pessoas. É o que os historiadores... E, portanto, esse povo pequeno foi capaz de uma gesta extraordinária.
É verdade. Poderia indicar-nos exemplos de símbolos nacionais que representam a origem de Portugal enquanto reino durante a Reconquista e a explicar de que forma esses símbolos refletem os valores e a identidade associados à formação da nação portuguesa? Bom, enfim, na bandeira atual temos a esfera armilar, que representa. Bom, e temos sobretudo as quinas, não é? Que é não foi sempre assim, enfim, aparecia na bandeira da Afonso Henriques, havia uma bandeira que tinha escudetos, que eram muitos escudetos, não é? Depois isso fixou-se nas quinas, não é? Só com 5 escudetos em cada quina, e isso representa, enfim, como já disse, as chagas de Cristo, as 5 quinas e os 5 reis mouros que Afonso Henriques teria derrotado na Batalha de Ourique. Depois há também os castelos, mas tudo isso tem a ver com a conquista do território metropolitano, do território continental de Portugal. A esfera armilar é a expansão universal de Portugal. E aparece, creio que a primeira vez, numa bandeira do século XIX, creio eu, a bandeira do Reino Unido de Portugal. Não tenho a certeza, nem agora que ver. Mas creio que é a primeira vez que apareceu. Não é um fenómeno raro nas bandeiras portuguesas. Depois é recuperado dessa bandeira do Reino Unido, de Portugal e do Brasil para a bandeira de Portugal do tempo da República. Somos um país, na sua maioria, católico. Na sua opinião, de que forma é que as tradições religiosas moldaram a nossa cultura e a nossa identidade? Bom, já referi isso há pouco. Aliás, neste livro, não é? Neste livro que nós publicamos agora, a nossa Sociedade Histórica Portugal 900 anos, e que é uma coletânea de vários artigos que foram saindo ao longo do ano sobre diferentes temas da Fundação, vê-se bem como as figuras cristãs e as referências cristãs aparecem. Portanto, há um texto logo sobre São Teotónio, depois, portanto, que é um santo do tempo da fundação de Portugal, enfim, um contemporâneo de Afonso Henriques. Depois Dom João Peculiar, que já aqui falei, o grande arcebispo de Braga. Depois Novas Pereira, de guerreiro a santo, santidade e política. Da figura de São Nuno de Santa Maria, é uma figura fundamental para compreendermos a alma portuguesa. Depois Santa Beatriz da Silva, já no século XV, que é a primeira santa de nacionalidade portuguesa. Depois Dom João Peculiar outra vez, depois há um artigo que no princípio a educação era assim, de Fernando Magalhães, mas que trata da importância do ensino católico. O padre António Vieira, historiador do futuro, uma grande figura dentro da literatura e do pensamento. E depois Portugal Mariano, enfim, bem presente na sua invocação há pouco, acerca da identidade histórica da terra de Santa Maria. Portanto, não é possível fazer uma observação séria da realidade portuguesa sem encontrar uma marca cristã e católica em algum momento, uma devoção, na devoção de Dom João I, que dedicou o Mosteiro da Batalha ao triunfo que tinha tido, na consagração de Dom João IV de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, e portanto que a coroou a Rainha de Portugal. E eu digo de brincadeira, nós somos a única república do mundo que tem uma rainha. É verdade. Portanto, por causa dessa habilidade de Dom João IV. E, portanto, enfim, isso é uma devoção que de repente nos entra assim pela janela e que nos aparece no nosso coração. Isso é bastante claro, não é? Sim. Nomeadamente nos momentos de aperto e de dificuldade, não é? Também diz o provérbio, só te lembras de Santa Bárbara quando troveja. Mas enfim, mas de uma forma geral, os portugueses lembram-se da sua fé, que é para celebrar e para agradecer,
quer para chorar, para se consolar, e portanto isso e aparece na literatura, é muito frequente. Está na nossa origem. Está na nossa, não sim, tem como está na tirar. nossa matriz. É. Como é que podemos relacionar a coragem dos nossos antepassados com os valores atuais? Olha, eu tinha um tio que dizia, um bocadinho desconsolado, que os portugueses é um povo muito corajoso, mas fizeram os descobrimentos e cansaram-se. Eu não seria tão drástico, mas é uma interpelação que nós temos que fazer a nós próprios, não é? Nós temos que combater o nosso pessimismo, o nosso conformismo. Sim. E temos que buscar nos bons exemplos da nossa história a coragem para vencermos os desafios com que estamos confrontados. Porque temos condições para vencer, não é? Claro. Quer dizer, naquela altura era só 1 milhão. Agora é só 1 milhão, mais. exatamente. Sim, e mesmo aqueles que emigraram sim. estão em contacto connosco. Claro. Portanto, havendo liderança e comunicação, podem ajudar Portugal a não caminhar para o calo da Europa. Nós não podemos continuar a caminhar para o calo da Europa. Sim. Nós não estamos condenados a ser derrotados. Não temos que nos inferiorizar, não é? Temos que agarrar-nos aos capitais que são nossos, nomeadamente a língua. A língua é um capital extraordinário da afirmação do país. Infelizmente, não temos tido governantes que defendam a nossa língua na Europa. Não é? Sim. Mas se o defendermos, é uma grande língua. Não é? É uma língua falada por 250 a 300 milhões no mundo. É uma língua europeia. Não? Quer dizer, nós não somos um dinamarquês, um letão, um estónio, com todo o respeito pelas outras línguas. Nós somos uma língua global da Europa. Nós somos uma língua que serve à Europa para falar com boa parte do mundo. Com o Brasil, com Angola, com Moçambique. É uma vergonha, uma cena que se passou há pouco tempo em Bruxelas, que foi a Bruxelas o ministro angolano dos Estrangeiros, representando a União Africana, e na conferência de imprensa final, com a senhora Kaia Kallas, que é a alta representante para a política externa, na conferência de imprensa perguntou se podia falar português. Não, se tinha que falar em inglês. Isto é uma vergonha, isto não pode ser, não é? Claro. Porque, de facto, se nós não fazemos valer os direitos da nossa língua, que é uma das línguas globais mais importantes da Europa, como estive no Parlamento Europeu, várias vezes fiz declarar como a terceira língua global da Europa. Enfim, qualquer dia os países que falam português percebem que o português não serve para nada. Pois. E, portanto, aí nós perdemos peso e importância. Portanto, a defesa do português nas instituições europeias é uma forma, uma alavanca indispensável ao nosso êxito e ao nosso triunfo. De que forma é que podemos inspirar os jovens a valorizar a história e a cultura do nosso país? Olha, ensinar-lhes a nossa história, não é? Pronto. Por isso é que eu me meti neste projeto dos 900 anos de Portugal em ciclo largo. Quer dizer, eu acho que a celebração de um facto tão importante como os 900 anos não é uma coisa para ser despachada a correr num ano, num dia, num ano. Porque a independência não se fez assim, não é? É preciso que as pessoas assimilem o processo em que ela se fez. E que volta e meia ao longo deste ciclo, que começou em 1125 e acaba em 1185, quando morreu Afonso Henriques, portanto, em 60 anos, nós vamos celebrando aqueles marcos que têm a ver com a formação do país. E também outros centenários que caem no meio desta janela e que têm a ver com a nossa identidade, a nossa fronteira, os nossos êxitos, os nossos sucessos. E, portanto, e que se inspirem nesses bons exemplos não é para olhar para trás, é para ganharem aí a força, a determinação, a confiança para levarem de vencida os desafios que temos hoje, não é? Hoje somos vistos como um povo bastante hospitaleiro e solidário. Qual a importância da hospitalidade e solidariedade na formação e a expressão da cultura portuguesa? Sim, nós temos esse talento, essa capacidade que deve ser desenvolvida, não é? Ainda que tenhamos de ter capacidade, que temos de ter conhecimento de que não podemos aqui receber toda a gente, não é? Claro, claro. Há uma capacidade, enfim, eu gosto muito de receber em minha casa, mas se nos entrassem 100 pessoas de repente para a minha casa, eu ver-me Era difícil. É um bocadinho atrapalhado. Portanto, nós estamos nesta altura debaixo de algumas pressões e nós temos que fazer uma gestão rigorosa e equilibrada, ou então criamos situações sociais terríveis e passamos a ser conhecidos pelo contrário, não é? Portanto, nós temos de facto
essa virtude hospitaleira. Nós temos uma existência mestiça que resulta da nossa história. Nós fazem parte do povo português pessoas de origem macaense, de origem goesa, de origem africana, que muitos vivem cá. Muitos, enfim, os sangues já se misturaram há tantos séculos que nós nem conhecemos a descendência. Dizia-se que o Marquês de Pombal tinha origens africanas, não sei se tinha ou não tinha, mas é possível, não é? Sim. Porque essas relações existiam. Mas nós enfim, independentemente da integração dos imigrantes, devemos cultivar a virtude da hospitalidade de quem nos visita, para mostrar com orgulho o nosso património, batê-lo bem tratado, saber o que ele significa. Não é? Ter conhecimento da nossa história. Da nossa história. É. Nós temos de dizer, então, e aqui neste castelo o que é que se passou? Não sei, estão umas pedras. Isso não. Nós temos que prezar aquilo que é o nosso património. Aí está inscrito tudo o que os nossos antepassados fizeram e que nos legaram na organização do espaço, na organização do território, nas culturas que se foram desenvolvendo. Também termos orgulho na nossa capacidade de produção, os nossos vinhos, a nossa lavoura, a nossa indústria, a ciência. Nós temos tido um crescimento grande na área das ciências, temos grandes figuras que estão a emergir, temos que as tornar mais conhecidas e apreciadas pelo país. Portanto, porque isto não é apenas o do costume. Há para novos desafios, há novos portugueses e portuguesas a afirmar-se com sucesso e têm que ser conhecidos. Há que valorizar aquilo que é nosso para também podermos valorizar aquilo que é dos outros, não é? Sim, claro. Isso é importantíssimo. Sim, mas nós temos que ter brio nas nossas coisas, não é? Verdade. Portanto, não nos deixarmos inferiorizar, não é? Mas estarmos a par dos desafios da modernidade e conseguir conquistar nesses eixos. Enfim, vemos até no desporto, por exemplo, hoje um dos grandes campeões de Portugal é um canoísta, o Fernando Pimenta, não é? Sim. Que é um papa-medalhas que nunca mais acaba. Não é? E essa é uma modalidade que nós tínhamos condições há muitos anos, mas só se desenvolveu nos últimos 20, 30 anos e com um êxito extraordinário. Não é? Aí está uma capacidade, que houve uma estratégia, liderança, atletas, êxito. Doutor José, o nosso programa está mesmo a terminar, infelizmente, porque estaríamos aqui o resto do dia a conversar, mas uma mensagem também final para quem está lá em casa e nos acompanha. Olha, nós na Sociedade Histórica, o outro dia propusemos que este século seja batizado como o século Afonso Henriques. Até porque o último século é o último século em que vamos poder falar de Afonso Henriques, porque no próximo século já não será o século, será o milénio Afonso Henriques. E isso porquê? Porque Afonso Henriques é uma pessoa, de uma forma geral, muito estimada pelos portugueses, é uma pessoa que tem bom nome dos portugueses, mas não tem assim tantos monumentos no país. Eu participei há semanas na inauguração de uma nova estátua bonita, é preciso que tenha um bom gosto, de Afonso Henriques em Ponte Lima, e eu desafiava os concelhos de Portugal a pensar em terem também um memorial de Afonso Henriques nas suas terras. Isso é uma forma de celebrarmos 900 anos. E ser 900 anos não é ter os olhos no passado, é irmos buscar o balanço, a força, a confiança para alimentarmos o nosso sucesso hoje. São pouquíssimos os países que fazem 900 anos. Contam-se pelos dedos de uma mão. Talvez no mundo. Na Europa só há a Dinamarca que ombreia connosco e mesmo assim é duvidoso. Eu creio que isso é um caso único e nós temos que pôr isso em cima da mesa e tirar desses 900 anos a inspiração, a força, a confiança, como disse, para triunfarmos, para nos consolidarmos na linha da frente da Europa e também na comunicação com todo o mundo. É isso que deve inspirar-nos na celebração deste século Afonso Henriques, em que comemoraremos 900 anos de Portugal. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e por nos ter enriquecido tanto. Muito obrigado. E assim que está aí desse lado, que você possa ter esse orgulho de ser português, que tenhamos
esse orgulho também pela nossa história, que é tão rica e que foi tão importante, não só para Portugal, mas para o mundo. Então, que nós possamos mais ver aquilo que é positivo do que aquilo que é negativo. Eu acho que isso é importante. E possamos celebrar, então, o Dom Afonso Henriques e conhecer um pouco mais da sua história e de todos os feitos que ele fez por Portugal. Foi ele o nosso fundador, digamos assim. Então, assim me despeço. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.